Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, já estamos vendo. Vamos iniciando o nosso Latam Summit de hoje, então sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Iniciando agora, vamos trazer um pouquinho para vocês um pouco do nosso código de conduta. Vamos trazer, sempre para a gente lembrar, para contribuirmos respeitosamente, nós teremos uma oportunidade para que todos nós possamos compartilhar as informações, então tenham cuidado com as informações públicas e, obviamente, sejam gentios e inclusivos, tanto por questões de raça, cor, gênero e afins. Não são permitidos seus pitch, então temos moderadores que vão olhar de acordo com as mensagens que forem passadas e, por favor, evitem trazer esse tipo de situação para nós. Contribua, traga bastante informações. Se você tem algo a contribuir com a sua experiência, seja de vendor side ou não, por favor, traga essas informações, mas sempre respeitando o nosso código de conduta. Não são permitidos bots, então nós também vamos olhar para bots e automações que estiverem no chat e a gente vai remover isso. Esta agenda é uma das poucas que ficam gravadas conosco, então nós teremos a oportunidade de disponibilizar para vocês no YouTube, então fiquem à vontade de aguardar para que ele saia e você tenha o conteúdo completo para você poder assistir na velocidade que quiser e da forma que bem entender. Então, novamente, sejam bem-vindos ao State of Knops de abril, especificamente para Latinoamérica. Então, estou empolgado para a gente trazer bastante coisa positiva de como que a gente tem visto Latinoamérica aqui como um todo. Antes de mais nada, vamos falar o que é Finops Foundation. Finops Foundation é uma associação comercial baseada em afiliações, que tem como foco principal conectar as empresas e pessoas para que a gente consiga desenvolver todas as pessoas que estão em contato direto e que gerenciam o valor da nuvem no dia a dia, em qualquer lugar que esteja. Isso nós dividimos a fundação em três pilares específicos, que é o primeiro é conexão e comunidade, que é um evento como esse que nós estamos fazendo nesse exato momento. Depois a gente vai para educação e certificação, que é a possibilidade de entregar cursos e desenvolvimento para vocês, e as melhores práticas e padrões, que é uma outra oportunidade de a gente conseguir coletar todas as informações que o mercado utiliza no dia a dia, para também garantir que vocês consigam performar da melhor forma possível no trabalho de vocês. Lembrando que nós somos um programa da Linux Foundation, e juntamente com esse programa, o que nos mantém financiado, que nos mantém continuamente acontecendo e fazendo essa oportunidade de trazer esse tipo de conhecimento para vocês, é tanto as conexões, as compras de certificações, como também as empresas que estão conectadas conosco. E eu vou trazer mais detalhes para isso lá na frente. Trazer um pouquinho da nossa agenda. Hoje nós vamos falar sobre atualizações da comunidade, então vamos fazer um update só de tudo que a gente está vendo aí, de eventos e de novas ações que nós teremos para o futuro. Vamos falar rapidamente da atualização do framework, porque foi o boom aí que aconteceu em março, então vamos trazer aqui também para a gente poder discutir e conectar com esse ponto. E também vamos falar sobre o State of Knops, que é o nosso maior tempo aqui. Antes de mais nada, FinOpsX. FinOpsX está chegando, será em San Diego do dia 19 a 22 de junho. Ah, por favor, deem uma olhada, se inscrevam no x.finops.org. Se você pode estar presente com a gente, será uma oportunidade imensa ter pessoas da Latinoamérica conectados conosco e também participando do evento. Será um evento sensacional. A gente tem, inclusive, algumas palestras que estarão presentes conosco. Então, temos sessões ali desde padronização e comunicação entre as pessoas, que fala bastante sobre adoção organizacional, modelos de alocação de custos e chargeback. Então, tem mais uma oportunidade de entender como que está a questão de alocação de custos e poder também debater como mostrar isso para os demais times e, obviamente, garantir accountability, né, a responsabilidade dos times como um todo. FinOps e AI. AI é uma outra palavra que está super no alto agora, então conectar essas duas oportunidades é precisamente importante para nós agora. Então, essas são algumas dos itens que eu consegui trazer para que vocês consigam compreender o quão positivo será a nossa presença lá. Além disso, aqui tem um detalhe da agenda, você consegue já acessar no x.finops.org informações da agenda. Lá você consegue observar como que estão todas as estruturas, quais são as check talks, breakout, quais são o nível dessas palestras e de todos os itens que nós estamos trazendo. É uma oportunidade boa para que você também consiga planejar a sua ida para o evento. Então, se você já sabe os dias que você estará lá, você já consegue começar a pensar, tal hora eu tenho que ir para tal sessão, então é uma oportunidade legal. Na quarta-feira nós teremos recepção e eventos dos patrocinadores, então será um momento para a gente ver todos os times que estão apoiando como sponsors, né, do FinOpsX. Será uma oportunidade de conhecê-los, de trocar ideias e aprender um pouco mais sobre como eles estão fazendo. Logo em seguida, na quinta-feira, a gente começa com keynotes, uma breakout sessions e shock talks. Então aí a gente começa realmente a ter o poder do conteúdo que o pessoal está trazendo. A gente vai ter um momento de networking, porque no final da história é sobre conexões e comunidade. E a gente ainda tem uma festinha no USS Midway. Então a gente vai pegar um navio cargueiro ali e a gente vai para
uma festinha para a gente poder comemorar essa energia, essa conexão que nós estaremos lá. Na sexta-feira, mais keynotes, anúncio de provedores de nuvem, então é um momento em que as clouds chegam conosco para poder mostrar o que elas estão fazendo de diferente, especialmente para FinOps. Ah, Depois a gente vem para mais breakout sessions e Shout Talk, para a gente continuar mantendo a divisão de conteúdo. Depois mais eventos de patrocinadores. E no sábado, café e bate-papo, café do networking. E aí sim, a gente encerra as nossas atividades. Então tem muita coisa para a gente fazer. Então, por favor, considerem estar presente conosco. Não somente isso, temos presenças aqui em São Paulo também, então, São Paulo e um pouquinho mais. Então, esses são os nossos futuros meetups. A gente trouxe o de São Paulo, que foi o último evento que a gente teve em maior presença aqui no Banco Pan. Tivemos mais de 170 pessoas conectadas conosco, então a gente consegue mostrar aí toda a energia, toda a sinergia da comunidade brasileira presente. Com isso, nós temos mais dois eventos que estão prestes a acontecer. Eu vou pedir para o pessoal colocar no chat aqui. Então, a gente tem Campinas, dia 25 de abril, já está publicado, e teremos em São Paulo, dia 15 de maio, também. Além disso, para as pessoas que são da Argentina, então teremos também em Buenos Aires em 3 de julho. Então, é uma oportunidade de vocês também estarem presentes conosco. Um anúncio extremamente importante. Ano passado, nós fizemos 630 mil dólares de distribuição de bolsas de estudo para o mundo, sendo que 60% dessas requisições foram para o Brasil. Então, agora nós tivemos a oportunidade do Governing Board de decidir que a gente subiria de 630 mil para 1 milhão. Então, agora nós temos ainda mais possibilidades de bolsas para mais de 59 países, para 905 estudantes ou mais. Agora a gente pode alcançar ainda mais pessoas. E tudo isso porque o Brasil ainda também é um dos maiores solicitantes. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente reforçar aqui. E só para complementar, quem é o Governing Board, né? Governing Board são todas essas pessoas que vocês conseguem ver aí nessa telinha. São as pessoas que, de fato, se sentam, se reúnem, olham para a estratégia de FinOps, olham como que o time de FinOps, a comunidade de FinOps está necessitando de ações e ela ajuda a direcionar a nossa estratégia. Então, são essas pessoas que chegaram e entenderam que estamos cada vez mais precisando de scholarship. Então, tudo bem, vamos pegar uma parte do nosso budget e direcionar para que a gente consiga distribuir para a comunidade como um todo. Então, acho que é um huge shout-out, né? Um momento super positivo para a gente poder olhar para quanto a gente conseguiu evoluir com isso. Além disso, quem compõe este Governing Board? Todo o Governing Board ele é construído dos Premier Members, então são as empresas que estão no maior top de conexão com a comunidade, então a gente tem os CSPs, pessoas de consultoria e afins de vendors de tooling, e nós também temos empresas que são practitioner, mas que acreditam que estar conectados conosco, como por exemplo Equifax, Mastercard e outros, estar conectado conosco nos potencializa enquanto tomadas de decisões para o que FinOps deve fazer para o futuro. Falando sobre framework, então vamos iniciar o processo de framework, falando um pouquinho sobre o que nós tivemos de mudança. Antes de mais nada, assim como a gente tem o Governing Board, que toma as decisões estratégicas para a FinOps como um todo, a gente também tem o Technical Advisor Council, que é o TEC, em que eles tomam as decisões técnicas. Então, eles olham para como que está a estrutura hoje do nosso framework e tomam outras decisões para como que a gente consegue abarcar as necessidades da comunidade e como que a gente consegue evoluir isso no passar do tempo. Com isso, a gente teve uma atualização inicial aqui. Este é um novo modelo que nós, antes de 2023, era mais enxuto e hoje a gente complementou com mais informações e mais direcionado para a nossa prática. Então, FinOps é oficialmente, de acordo com a FinOps Foundation, juntamente com a decisão do TEC, é um framework operacional e uma prática cultural que maximiza o valor comercial da nuvem. E por que esse ponto é mais importante aqui? Porque FinOps não é somente sobre reduzir custos, não é simplesmente reduzir o custo e avançar. Muito pelo contrário, é conseguir demonstrar o valor máximo em nuvem. Então, conseguir garantir que a cultura da empresa, que todas as movimentações farão com que a nuvem potencialize o desenvolvimento daquela companhia. Com isso, permitindo que nós tenhamos uma tomada de decisões baseadas em dados em tempo ágil, então entregar o mais rápido possível os relatórios, para que isso crie uma responsabilidade financeira como um todo e garantindo que as equipes de engenharia, finanças, negócios e afins consigam colaborar para movimentar essa cultura e garantir que as coisas avancem. Trazendo então os principais atualizações. Então, nós tivemos atualizações em capacidades, personas e domínios especificamente. Essas foram os itens que mais foram alterados. Depois, se vocês quiserem saber mais, eu tenho um link aí que provavelmente vai ser colocado no site, no chat, para que vocês consigam
coletar mais informações, mas basicamente nós atualizamos esses três principais itens. Isso fez com que nós tivéssemos esse movimento mais enxuto, então algumas capacidades foram direcionadas para específicos domínios, então alguns domínios não são mais duplicados, duas capacidades não são duplicadas em domínios diferentes, então a gente deu um modelo mais enxuto, voltado novamente por poder de maximizar o valor da nuvem. Além disso, nós renomeamos algumas pessoas e aliamos algumas pessoas a mais ali para dentro da prática. Então, são novas pessoas que estão chegando para tomar algumas decisões e, obviamente, mais coisas para a gente também perceber e começar a atuar no dia a dia de FinOps. Além disso, se você quer saber um pouco mais, vá para FinOps Insights. FinOps Insights tem a maior parte das informações do que nós estamos entregando de resposta, de devolutiva para toda a comunidade. Então, nós olhamos para o framework como um todo, a gente utiliza o que de fato as cloud service providers, os provedores de nuvem estão fazendo no dia a dia, trazemos aqui para vocês em forma de vídeo, em forma de blog, então é uma oportunidade de vocês conseguirem coletar informações extremamente positivas. Se alguém puder colocar o link do FinOps Insights, por favor, seria bem positivo para a gente. Além disso, lá vocês conseguem ver quais foram as principais atualizações, vocês conseguem se atualizar continuamente. Tem geralmente várias palestras dos executivos, que eu acho que é extremamente positivo. A gente vê como que os executivos estão olhando para a FinOps no mundo afora. Eu espero também que a gente tenha a oportunidade de ter executivos latino-americanos lá também, no FinOps X, para a gente poder também trazer a nossa perspectiva aqui, Brasil e afins. Dito isso, vamos iniciar o nosso State of FinOps de 2024. Agora é o momento tão esperado, né? Antes de mais nada, eu gostaria de elucidar para vocês um pouquinho sobre o que nós temos feito. Eu vi no passado, né, em 2023, que nós éramos 8% de respondentes até o presente momento, e com isso a gente chega agora em 2024 com mais de 15% de respondentes, então a gente quase que dobrou a quantidade de pessoas que estão conectadas com o FinOps e trazendo boas práticas para nós, além de todos os processos de evolução ali. Hoje a gente vai pegar um pouco desse contexto e vamos tentar esmiuçar, trazer um pouco mais de detalhes para todos vocês. Lembrando que nós tivemos mais de 1.245 pessoas respondendo ativamente à nossa pesquisa. Com isso, eu não poderia deixar de dizer o quanto eu estou empolgado de trazer pessoas sensacionais aqui com a gente. Estou trazendo para vocês pessoas que foram avaliadas para o FinOps X, então elas tiveram ainda a coragem de trazer uma palestra para poder ser apresentada no FinOps X. Então, são pessoas que já estão validadas pelo time e conseguem realmente trazer conteúdos importantes para vocês, para a comunidade. Dito isso, eu gostaria de chamar os nossos panelistas aqui. Então, primeira delas, Ana Marques, analista sênior FinOps da Alelo. Ellen de Vasconcelos, gerente de tecnologia da Itaú Unibanco, e Osnildo Silva, especialista de governança de TI e FinOps na Núclea. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar? Então, primeiros pontos, prioridades principais do FinOps Practitioner, olhando globalmente. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, a gente não tem dados o suficiente para a gente começar a montar um gráfico. Então, esse gráfico ainda é o global. Realmente a visão genérica de como estamos olhando para o mundo como um todo. Porém, a gente tem respondentes latino-americanos o suficiente. Então, hoje a gente consegue olhar para o modelo Latinoamérica e já começar a retirar alguns insights. Primeiro deles, redução de desperdício continua em primeiro lugar. Então, realmente, tanto globalmente quanto Latinoamérica, a gente ainda continua mantendo o mesmo patamar. No entanto, quando nós olhamos para demais itens, a adoção organizacional de FinOps figura em segundo lugar. Então, a gente tem uma mudança ali de que a gente pode reduzir o desperdício, mas alinhar a organização é um segundo tópico ali bem importante. Além disso, capacitação dos engenheiros, que está em sexto lugar no global, para nós cai para nono lugar. Então, ele ainda é menos comparativo quando a gente olha para a redução de desperdícios. E forecasting mantém similar ali no mesmo espaço, no quarto lugar. Pensando nisso, eu gostaria de trazer a primeira pergunta para vocês. Como que a redução de desperdício interage no seu dia a dia de trabalho e se tem algum tema em específico que você tenha enfrentado alguns desafios? Eu gostaria de direcionar isso para Ellen. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a toda a comunidade FinOps.
Olha, Rodolfo, aqui para nós no Itaú, desperdício é uma dor. E desperdício é um tema fácil para ser colocado para discussão. Porém, ele gera conflito com temas relacionados à evolução do negócio. Então, comece pela alta liderança comprada com esse tema, porque ele é muito importante na priorização dessa pauta alinhada junto com o time de negócio. Então, é importante, uma vez priorizado desperdício, é importante entender, fazer o exercício daquilo que é tolerável para o desperdício e definir quais são as ações mais relevantes para que a gente consiga prosseguir com as eficiências, né? Perseguir as eficiências e conduza essa pauta com bastante coragem, resiliência e cuidado. Eu gostaria de complementar a Ellen. Primeiramente, boa tarde a toda a comunidade de FinOps que nos acompanha nessa sessão, né? A redução de desperdício, de fato, foi a primeira prioridade, tanto globalmente quanto aqui na América Latina, né? Se a gente fazer um recorte aqui do nosso cenário e desafios econômicos do Brasil e os países vizinhos, né? A gente percebe essa movimentação de redução de custo, de buscar eficiência, de maximizar o valor da nuvem e o valor do negócio, né? É uma prioridade que a gente vai pensar no princípio de sob demanda, ou seja, é usar a nuvem e pagar somente pelo que usamos. Mas tem o outro lado da moeda, né? Devemos usar apenas o que é necessário e nada mais, né? Tem que eliminar desperdício, recursos ociosos, os volumes que ficam abandonados, ambientes não produtivos, né, que a gente deixa aos finais de semana ligado. As pessoas também mudam, as equipes realizam teste e deixam seus legados, né? A gente brinca que muitas vezes deixam itens largados, né, sem dono. E é aí que a gente tem que se preocupar e procurar esses recursos ociosos para, de fato, fechar as torneiras do desperdício. Muito bom. Muito obrigado pelo complemento. Vamos seguindo, então, para o próximo ponto. A gente viu que engenheiros teve uma mudança ali para sexto lugar, saindo do primeiro lugar do ano passado, e agora ainda mais descendo para nono lugar quando a gente olha latino-americanos definindo qual que é esse processo. Com isso, eu gostaria de perceber como que é a sua visão, Ana, em relação a como que capacitar os engenheiros de alguma forma impacta o dia a dia do trabalho do practitioner. Bem, boa tarde a todos da comunidade FinOps. O que eu acho interessante que a gente pode ver essa caída de posição, principalmente aqui na América Latina, é que a gente está conseguindo ter uma divisão de responsabilidade entre cada persona, né? Então, a persona engenheiros tem as suas responsabilidades, estão atuando com as suas responsabilidades, e o FinOps está ali junto, atuando com as suas responsabilidades em específico. Mas quem que são os engenheiros, né? Os engenheiros são os times técnicos. A gente tem o time de infraestrutura, os desenvolvedores, time de DevOps, os engenheiros, os arquitetos, o time que cuida da monitoração. Todos eles têm uma visão um pouco mais técnica de como está sendo utilizada a nuvem dentro de cada empresa. Eles que têm a noção da arquitetura, eles que têm a noção no detalhe de quanto de processamento que está sendo utilizado para cada máquina, para cada produto. E isso pode ajudar muito o time de FinOps, os practitioners, a realizar otimizações, então a realizar vários resizes, eles vão conseguir dar este insumo para o time do practitioner. O practitioner vai conseguir ter uma noção de como que está o ambiente da nuvem e conseguir realizar forecasts mais precisos, conseguir fazer commits de 1 ano, de 3 anos, de uma forma mais precisa que vai gerar uma economia boa para cada empresa. E o practitioner ele tem uma visão mais holística, né, da empresa. Eles comunicam com o time de engenharia, eles comunicam com os times de produtos, os times, a liderança, o time de finança. Então, com essa visão holística que o practitioner tem, ele pode ajudar o engenheiro nessa comunicação de via de mão dupla a ter uma noção de como que eles vão fazer o próximo roadmap deles, como que eles vão atuar a cada mês e alinhar estrategicamente junto com o negócio cada uma dessas atividades. Então, com essa comunicação sempre bem persistente, a gente consegue alcançar um equilíbrio entre custo, qualidade e agilidade para cada entrega que os engenheiros fazem e que o time de FinOps também faz. Eu gosto muito dessa perspectiva de visão holística, né, que você trouxe. Acho que isso complementa bastante essa questão de multidisciplinaridade e essa visão diferente, de às vezes até se colocar no lugar do engenheiro para tomar algumas decisões. Então, é sensacional essa perspectiva. Muito obrigado, Ana. Dizendo isso, vamos dividir um pouco mais dessas visões que a gente tem hoje. Então, vamos falar sobre as principais prioridades, mas dessa vez segmentadas por gastos em nuvem.
Então, hoje a gente vê que a maioria delas figuram ainda em primeiro ponto ali, o processo de reduzir os desperdícios e recursos não utilizados, mas conforme a gente vai olhando para essas diferentes colunas, a gente vê que abaixo tem alguns shiftings interessantes. Pensando nisso, eu gostaria de direcionar para os Nildo uma pergunta específica. Quando a gente olha para essas prioridades, especificamente por gasto em nuvem, o que que a gente pode compreender dessas movimentações? O que que você tira como insight? Legal pergunta, Rodolfo. O primeiro ponto você já comentou, né? Reduzir o desperdício está no topo, né? Ou seja, independente do tamanho da organização, do seu consumo, né, do seu gasto, reduzir o desperdício e recursos não utilizados é a prioridade. Mas nos outros pontos, né, temos diferenças interessantes, né, para cada grupo aqui. Então, a esquerda, porque gastam menos, né? A segunda prioridade, que a gente olha ali, é a previsão precisa, né, forecast. Ou seja, evoluir a precisão, né, da previsão é um componente importante, né? Se você consegue prever e ter uma maior precisão, você consegue aproveitar os acordos também oferecidos pelos provedores de cloud. Você consegue projetar o seu consumo anual, né? Você consegue já ficar mais tranquilo, né, e maduro para a definição de um plano de economia e de compromisso, né? E isso reflete a necessidade da empresa de compreender a trajetória, né? A evolução do seu consumo antes que saia do controle. Então, de fato, ele está ali como um forecast preciso da despesa. Para os grupos, né, que a gente olha que começa a gastar mais com nuvem, principalmente pegar o último aqui, esse mesmo item ele já está na quinta posição. Ou seja, ele já tem um cenário de capacidade de previsão mais madura, né? E aí já muda um pouco a prioridade. A segunda maior prioridade aqui é na alocação total dos gastos com nuvem, né, e o gerenciamento dos descontos baseado, né? E nesse ponto eu faço uma leitura, né, que você começa a chegar num cenário de complexidade de gerenciamento. Você tem vários planos de descontos, cenário de multi-cloud, vários provedores, né, formatos de negociação, contratação, faturamento, períodos de vencimento diferentes, né, e aqui surgem de fato os novos desafios, né. E nesse item de prioridade aqui eu vejo as especificações do Focus, né, do projeto Finopto, que vai ajudar muito, né, na compreensão desses custos, trazer um padrão, né, para a gente ter essa visibilidade de dados de custo de uso, de faturamento entre os mais diferentes provedores de nuvem, né? O objetivo é simplificar, né, ajudar a tomar a decisão com base no consumo, né, nos dados de billing, né? E no modo geral, a eficiência de custo, né? Não é apenas economizar, né? Então, quando todo mundo fala aqui de reduzir, também a gente pensa em liberar fundos, né, dinheiro dentro do orçamento previsto para a cloud, através dessas ações de saving, para alocar e utilizar em inovações, né? Dar à liderança ali uma maior confiança, né, para os times de engenharia, os engenheiros experimentar, inovar, trazer melhores resultados ao negócio e também aumentar a satisfação dos clientes. Muito legal. Eu adorei essa estrutura de perspectiva que você trouxe, porque realmente mostra, enquanto a gente está bem no comecinho aqui de um custo inicial ali de nuvem, a gente ainda está previsando, né, e ficando mais preocupado com o futuro, e conforme essa maturidade vai caindo, a gente consegue ver ela descendo de fato, né, e mostrar o quanto que às vezes você já consegue perceber tanto quanto a sua capacidade a ponto de você começar a tomar esse gerenciamento à frente. Eu acho que talvez é por isso que globalmente isso é um ponto importante. Muito obrigado. Vamos seguindo então um pouquinho sobre como foram essas mudanças. Pensando nisso, com a atualização do framework, como que você acredita que as empresas reagirão a isso, Ana? Bem, eu acredito que essa mudança de visão de não é mais só custo, não é a FinOps não é somente custo, e sim é maximizar o valor que a nuvem traz, né? Quais benefícios, os melhores benefícios que a nuvem traz, pode mudar um pouquinho essa perspectiva de prioridade, principalmente aqui na América Latina, né? Então, se você perceber, o quinto ponto, principalmente das empresas pequenas e das médias, é justamente como fazer essa adoção organizacional. Então, é como implementar essa cultura essa cultura de FinOps dentro das empresas. E conforme a gente vai tendo essa implementação de cultura, a gente vai conseguindo mostrar esse viés dessa mudança do framework atual, e a gente vai conseguir ver que algumas prioridades podem mudar. Então, por exemplo, em algumas empresas que eu passei, quando as empresas estavam em momento de migração de um on-premise para nuvem, era, se possível, fazer muitos cortes, né? Muitas economias, muitas reduções de custos. Tinha um grande mato alto para ser tirado, né? A gente não precisava mais gastar o tanto que se gastava antes no on-premise, a gente teria como reduzir. E as empresas focavam muito nisso, vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzir. Mas a partir do momento que FinOps entrava não só com essas práticas de redução e de otimizações, mas como a cultura, você via que a comunicação do time de FinOps com o time de produtos, com o time de engenharia, o time de negócios, ela mudava um pouquinho a percepção, e a alta liderança começava a ver outros objetivos para o time de FinOps. Então, ver assim, poxa, ok, não é só a gente falar de redução de custo, agora a gente precisa olhar um pouquinho como que a gente pode usar a nuvem da melhor forma,
qual é o melhor custo-benefício, né? As melhores tecnologias, mas que a gente também não extrapole no custo e conseguir ter este equilíbrio. Então, eu vejo que isso, conforme a gente vai aumentando a maturidade dentro das empresas, pode mudar um pouquinho, assim como a gente vê como quarto tópico dentro das empresas grandes, que a gente já começa a ver implementações de governança. E aí eu queria questionar a Ellen aqui, né? Como é que tem sido, né? O Itaú é uma empresa grande, como é que tem sido a implementação de cultura aí, Ellen? Bem, vamos lá, Ana. Ó, aqui no Itaú, a gente entende que a responsabilidade de eficiência pertence a toda a equipe envolvida. É importante ter toda a comunidade capacitada em FinOps, e aqui a gente tem trilha de educação interna com o tema, e a gente deu também o accountability para os nossos Scrum Masters acompanhar e divulgar as oportunidades de FinOps através das agendas de cerimônias ágeis. Legal. Acho que aí talvez até a gente pode até complementar que, de um jeito ou de outro, a Ellen traz um pouco dessa expertise de ter champions, né? Ter alguém que vai poder proteger ações de FinOps dentro dos seus respectivos times. E eu acho que isso é um ponto positivo e sensacional da gente trazer aqui. Muito obrigado, meninas. Trazendo um pouquinho mais, o que é mais necessário para a superação desses desafios, né? Não adianta a gente só mostrar os desafios, mas a gente também gostaria de compreender um pouco como que está essa estrutura. E a primeira coisa que a gente acaba trazendo é alinhamento organizacional novamente. Em resumo, né, a frase é: precisamos da adesão dos executivos, o que se traduz na priorização de iniciativas de FinOps que possibilitem a tomada de ação. Pensando nisso, a gente está vendo aí 49% dessas pessoas atuando. Então, eu gostaria de aproveitar que a Ellen já complementou esse ponto e gostaria de trazer mais sobre essas questões de maiores desafios. Qual que foi o fator principal para garantir que o tema de FinOps fosse priorizado, principalmente aí na sua atividade? Vamos lá. Ó, Rodolfo, para a gente poder conseguir estabelecer a cultura de FinOps aqui na comunidade, a gente precisou firmar uma grande parceria com o time de negócios. Parceria essa que foi importantíssima na priorização do tema dentro da nossa comunidade e que, com isso, a gente conseguiu criar uma KR de eficiências e custos no ano passado. Além dessa parceria com o time de negócios, a gente tem que ter parceria com o time de finanças, que é a área responsável por compartilhar os custos e apontar os desvios. Nosso time de infraestrutura, porque é a área responsável por disponibilizar dashboards, realizar recomendações de adequações dos recursos em nossas contas. Uma outra área muito parceira é a própria engenharia, a nossa engenharia comprada, avaliando quinzenalmente as oportunidades e executando as ações recomendadas e também proativamente identificando os desvios. E, por último, eu entendo que é a área de portfólio, né, a área dos Scrum Masters, né, como a gente chama no mercado, que é uma área responsável por conectar todas essas áreas para dar cadência e visibilidade nos resultados que são obtidos, né, de eficiência. Em resumo, criação de KR de eficiência e custos, alinhado com o time de negócio, encontros quinzenais com o time de engenharia para avaliar os ambientes cloud e on-premise, e o acompanhamento mensal, compartilhando com toda a liderança as evoluções que vêm sendo obtidas. Show de bola. Eu entendo que a gente tem uma pequena diferença no conceito de comunidade. Quando a gente está falando de comunidade aqui para FinOps, é um pouquinho diferente de como que é a comunidade Itaú. Você consegue trazer para a gente essa Ó, diferença? claro, para nós, comunidade é a junção do time de negócio e o time de tecnologia focada em um business. E eu aqui estou representando a comunidade do atacado. Legal. Então a gente pode considerar ali como tribo, squad e BUs separadamente. Exato, isso mesmo. Muito bom, muito obrigado, Anny. Valeu mesmo. Desculpa jogar a última ponta para você. Uhum. Aproveitando um pouquinho, então, falando sobre o que a gente precisa de entender sobre como superar esses desafios. Nós, da FinOps Foundation, estamos interessados em saber um pouco mais como que a comunidade latino-americana percebe isso. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês vai ser um chat interativo agora. Como que a FinOps Foundation pode te ajudar a superar os desafios apresentados? Peguem o celular de vocês, escaneiem o QR Code ou utilizem o link que está aí na tela. Vai abrir um espaço para que você consiga colocar algumas palavras, alguns conceitos que vocês querem que a gente possa devolver isso para vocês. Por favor, alimentem com o maior número de informações que vocês puderem. No final, a gente vai trazer a atualização sobre essa pergunta, né? Sobre essa encuesta, essa pequena survey que a gente está trazendo, tá bom? Muito obrigado. Vou esperar só mais um tempinho para garantir que todo mundo tenha escaneado, tá bom? É isso.
Pronto. Vamos seguindo com as demais prioridades. Então, agora a gente falou sobre o nosso core, nosso principal ponto ali as top prioridades que a gente tinha para a questão da atuação do Finance Practitioner e afins. Agora a gente vai um pouco mais esmiuçar, vai quebrar um pouco mais esses pontos para a gente poder avançar. Com isso, vamos entrar nas demais prioridades, falando especialmente sobre como que tem sido a mudança das prioridades no dia a dia. Então, além das principais, a gente teve uma crescente prioridade na parte de automação. Além disso, a gente teve uma diminuição da maturidade quando a gente está falando de aquisição de talentos. Então, vamos falar um pouco sobre esses dois pontos. Primeiro deles, Osnildo, direcionando para você primeiramente essa pergunta, né? Você percebe esse aumento da necessidade de automação no seu dia a dia e como que isso interfere? Sim, Rodolfo, isso eu vejo a cada dia, né, iniciativas, desejo, né, de criação de rotinas automatizadas aqui dentro da Núclea, né, e analisando aqui essas prioridades, né, é interessante a gente analisar os dois gráficos aqui, né, de um lado a gente tem um aumento da automação, eu vejo como um maior foco na otimização, e do outro, né, do outro lado, a diminuição de equipes e aquisição de talento, ou seja, o que que as empresas buscam? Fazer mais, através de automação, com menos esforços, que aí reflete em menos recursos, né, e trazer mais eficiência. Então, é uma necessidade, sim, de adoção gradual, né, de elementos de automação às práticas existentes, né, cobrindo todo o processo. E um dos movimentos aqui que a gente está avaliando junto com os nossos times aqui internos, são iniciativas de criação de portais de serviço, né, com ofertas automatizadas, pensando em autoatendimento, né, de principais rotinas. Assim, desde a criação dos recursos, de serviços, né, e já acoplando todas as regras de negócio, padronização de ambiente, guarda-reios, camadas de proteção, né, e aí buscando reduzir aquelas ações que demorariam dias para horas, né, e ações de horas para minutos, né. Então, um ponto interessante aqui é destacar esse alinhamento, né, que tem que envolver os times de engenharia, finanças, compras, tecnologia, né, que Finópolis é cultura e colaboração. Muito bom. Trazendo então um pouquinho para o lado de redução das equipes e aquisição de talentos. A gente realmente percebe, eu acho que você foi pontual nessa questão de fazer mais com menos, então concordo com isso. No entanto, a gente vê que mesmo que haja essa redução na prioridade de construir equipe e manter talentos, a gente vê que o Finops Job Board, que é a nossa principal plataforma para conseguir aquisição de talentos, continua crescendo mais e mais. Estados Unidos, Brasil, principalmente, que a gente tem bastante vagas aqui aparecendo. Então, eu gostaria de direcionar para a Ana mais uma pergunta. Como que você acha que, uma vez que o job tem crescido, como isso você consegue visualizar essa balança aí que tem ocorrido? Bem, eu vejo que a gente tem diversas vagas, né, dentro do Finops Foundation. Mesmo ainda, a gente, como você comentou, e está aqui no gráfico, aquisição de talentos ainda está como uma das últimas prioridades de cada empresa. Eu vejo que isso se deve muito ao tamanho das empresas e às maturidades que elas têm com relação ao FinOps, né? Então, você acaba precisando de times proporcionais ao tamanho da empresa e times proporcionais ao tamanho da sua maturidade. Normalmente, quando se acaba tendo atividades de FinOps dentro da empresa, elas acabam vindo ou pelo time de TI, na maioria das vezes, porque estamos falando de nuvem, quem cuida da nuvem é o time de TI, ou acaba vindo também pelo time de finanças, porque estamos falando de custos de nuvem, né? E conforme essas práticas de FinOps vão sendo fomentadas dentro da empresa e as empresas vão investindo em conhecimento, a necessidade de um time centralizado acaba se tornando mais fiel e mais real dentro dessas empresas, né? E tanto que a gente ainda vê no campo azulzinho aqui como a adoção organizacional como sendo um dos principais focos. Então, a partir do momento que a gente vai aumentando essa maturidade, as empresas vão entendendo um pouco mais e praticando cada vez mais a parte de FinOps, o framework em si, eles vão necessitando de times mais específicos, de times com direções específicas para FinOps e pessoas com conhecimentos e experiência sobre o assunto. Então, eu vejo que essas empresas acabam utilizando principalmente o fórum do FinOps Foundation como uma forma de direcionar as vagas que aos poucos estão surgindo para pessoas que têm esse conhecimento, para pessoas que estão em busca desse conhecimento e têm essas experiências, para o público-alvo correto, que provavelmente está aqui no Foundation, né? E a gente tem se reunido cada vez mais. Então, por mais que seja uma das últimas prioridades, aos poucos, conforme a maturidade vai sendo aumentada e conforme o tamanho da empresa também, você vai ver que realmente essas vagas vão surgir mais, as pessoas vão querer mais pessoas focadas para lidar somente com FinOps dentro delas. Show.
complementando, né? Que conselho você daria para quem está realmente chegando para a área? A gente pode falar alguma coisa assim? Olha, eu sou suspeita para dizer, mas aproveitem muitos os cursos que o Finops aqui tem, o time do Finops Foundation. Dentro do site deles, eles têm diversos cursos, tanto introdutórios que estão de graças, vamos aproveitar aí, Brasil. E a gente tem os que têm as certificações que não são de graça, mas a gente tem uma grande oportunidade, como o Rodolfo falou no começo, que temos bolsas, né? O Brasil está sendo um dos maiores destinados para ter as bolsas aqui. Então se inscrevam, não tenham vergonha, façam lá o seu pedido, testem ali, escrevam um textinho de como que vocês vão poder ajudar a comunidade. Vai ser muito importante para vocês, para obterem esse conhecimento, e para a comunidade, para as empresas. E acredito também que os próprios links do Finops Foundation, enquanto, né, não consegui a bolsa, não tenho dinheiro no momento, não esquenta, gente. O conteúdo que tem em todo o site do Finops Foundation é muito completo e está muito bem alinhado com todos os cursos que a gente tem disponível ali. Show, mano, muito obrigado. Seguindo para o próximo ponto, vamos falar um pouquinho então sobre a colaboração entre a equipe de FinOps e a equipe de sustentabilidade. Quando a gente está trazendo uma visão mais global, então a gente consegue ver que hoje existe uma interação em cerca de 19% entre essas duas equipes, mas que pretende se chegar a 50% quando a gente está falando para o futuro, olhando para o futuro de sustentabilidade mais FinOps. No entanto, quando a gente faz uma divisão dessa informação para a gente chegar numa uma percepção latino-americana, a gente consegue ver um outro comparativo. Então, hoje, Norte América tem 11% de percepção de conexão entre sustentabilidade e FinOps e pretende chegar a 37% quando a gente está falando de futuro. Quando a gente olha para a América Latina, a gente chega de 35% de precisão atual de conexões desses dois times e com uma pretensão de chegar a 63%, o que a gente já no futuro vai ultrapassar, inclusive, a pretensão futura global. Eu gostaria de direcionar, então, esse ponto especificamente para. Perdi minha linha aqui, pessoal. É próximo, Eu gente. posso responder essa, Muito obrigado. Rodolfo? Eu acabei de encontrar. Então, gostaria de direcionar a pergunta para o Osnildo. Você vivencia interações de FinOps mais sustentabilidade? Como que você relaciona a maturidade da América Latina como um todo? Legal, Rodolfo. E quando falamos de sustentabilidade, né, desde lá do ESG, né, eu já vejo como uma preocupação estratégica das empresas, né, que é trazer mais transparência, responsabilidade, né, tanto para os impactos sociais quanto ambientais, né. E essa movimentação, né, a gente tirando os workloads do nosso ambiente de data center on-premises para cloud, né, ele trouxe às empresas esse aumento na sustentabilidade, né. Ela passa a enxergar realmente esse valor, né, porque ela passa a utilizar um ambiente mais eficiente, com ganhos de escala, né, energia renovável cada vez mais limpa, né, e fria também, pensando nas evoluções de tecnologia de resfriamento, de componentes eletrônicos que vão surgindo a cada dia, né, e as nossas ações pequenas, né, desde a escolha de discos mais eficientes, processadores com menor consumo, né, priorizando esses fornecedores de clouds comprometidos com a redução dos impactos ambientais, né, através dos seus relatórios, acompanhar, medir, né, estamos apoiando sim na redução de emissão de gases do efeito estufa, né. E vejo também a adoção das boas práticas ao contrário, né, a gente olhando o que a cloud faz e aplicar nos ambientes on-premises, ou seja, migro minha carga de trabalho, a carga que eu tenho on-premises, eu posso reduzir, consolidar, unificar os racks, né, fazer aquisição de novos equipamentos mais econômicos, com redução de consumo de energia, né, e até compartilhando o número aqui, né, com ações focadas em sustentabilidade, a gente conseguiu reduzir mais de 60% no consumo de energia. Então, é um trabalho de formiguinha, né, cada um fazendo a sua parte, mas a soma do todo ele traz grandes resultados. E é interessante, olhando aqui a América Latina, né, como a gente possui essa visão de vanguarda ali, né, da necessidade de sustentabilidade e também de cada vez mais essa colaboração entre FinOps e sustentabilidade, né? Imagino que teremos muitos avanços, vai ser natural com o processo de elevação da maturidade de cada empresa, no amadurecimento dessa intersecção entre as pessoas, né, que já reflete nesse último upgrade do framework, né, a gente colocando ali já a sustentabilidade integrado já uma área de intersecção com todo o ciclo de FinOps. Muito bom. Muito obrigado. Vamos seguindo com os pontos aqui. Quando a gente falou agora há pouco sobre a questão de capacitação dos engenheiros e a gente viu também da questão de a questão de talentos e afins, mas a Ana trouxe para a gente bem a perspectiva de continuar investindo, né, no processo de desenvolvimento dessas pessoas. Pensando nisso, a gente consegue perceber que quanto mais o practitioner consegue entregar relatórios de self-service, relatórios fáceis de acesso para os times, a gente consegue ver como o time de engenharia liderando o encontro deste valor no dia a dia.
Mas FinOps não é um esporte que é em equipe, né? Não é um jogo que se joga sozinho. Pensando dessa forma, engenheiros e practitioners eles lideram sim esse encontro, mas pensando que eles não devem continuar correndo sozinhos, eu gostaria de entender como que a gente consegue suportar, como o practitioner consegue apoiar, como nós, enquanto colaboradores no dia a dia, conseguimos suportar uma equipe para desenvolver o processo de FinOps. Ellen, eu gostaria de direcionar isso para você. Não, beleza. Olha, Rodolfo, eu digo que visão em nuvem e FinOps, ele tem proximidade com o time de tecnologia. Então, engenheiros buscam mais sobre o tema, mapeando, executando as recomendações de eficiência, né? Então, tem uma sinergia total entre o time de engenharia e o time de infraestrutura. Porém, a visão de lidar com dinheiro, orçamento, eficiência, os times de finanças, de Scrum Master, POs, PMs, eles estão se capacitando em FinOps para também conseguirem liderar esse movimento. E aí, eu repito, né, que a sensibilidade de que a responsabilidade pertence a todos é uma forma de eu conseguir olhar também para o nosso produto digital e como que eu torno ele mais eficiente através desses recursos que suportam. E só complementando, né? A gente ter essa divisão de papéis e responsabilidades é essencial para a gente conseguir ter o benefício real do framework de FinOps. A gente consegue ter cada um atuando no seu ramo, na sua especificidade e trazendo o melhor valor para isso. Eu acho que aí volta a complementar a sua fala, né, de uma visão holística somada às suas especificidades, né? Então, alguém que é generalista apoiando ali, enquanto cada um tá fazendo um mergulho específico dentro da sua área, eu acho que isso acelera muito o processo de aquisição e desenvolvimento. Muito bom. Isso Sensacional. aí. Acho que essas amarrações que vocês construíram são incríveis, gente, de verdade. Vamos levar para o nosso próximo ponto. A gente está falando, então, dessa mudança, né, desse shift, mas a gente consegue ainda perceber que 76% das pessoas relatam um aumento no investimento para o treinamento dos engenheiros em FinOps. Então, significa que os times realmente, de alguma forma, estão sendo capacitados e talvez isso represente um pouco dessa mudança ali, como a Ana trouxe com a questão de ganho de maturidade e afins. Pensando nisso, vou direcionar de novo para a Ana a pergunta: qual a visão de vocês sobre o investimento nas pessoas, em capacitação como um todo? Bem, antes de responder, vamos voltar um pouquinho, né? Antes, a maioria das empresas usavam on-premise. E como é que era uma contratação no on-premise? Você ia lá, pedia um servidor, você pagava pelaquela quantidade específica do servidor. Ah, eu preciso de um storage, você pagava por aquele storage ou alugava. Então você tinha ali tanto os gastos de OPEX quanto os gastos de CAPEX e as suas amortizações. E quando se trocou de on-premise para nuvem, esse lado financeiro se perdeu um pouco, né? O controle financeiro se tornou um pouquinho mais obscuro para as empresas. Então, a partir do momento que elas perceberam assim, poxa, FinOps existe, acho que dá para a gente ter um controle melhor. Investir nas pessoas, investir em cada persona, como a gente vê aqui, foi uma forma de ajudar as empresas a ter este controle melhor, a ter um entendimento melhor desses gastos, coisa que antes era mais simples e hoje, né, graças ao FinOps se torna simples para a nuvem, mas no início dessa migração não é tão simples assim. E aí a gente vê, né, poxa, 76% de investimento para os engenheiros. A gente volta para aquela visão de, nossa, estamos lidando com nuvem. Nuvem é assunto de TI. Ah, então vamos investir para que os nossos engenheiros entendam um pouquinho do consumo. E aí eu volto para o que eu falei anteriormente. A maturidade vai aumentando e a gente vai entendendo que não é só o engenheiro, que a gente precisa ter outras pessoas atuando. Então a gente vê que o pessoal de produtos acaba tendo esse investimento maior para entender assim, poxa, meu produto está custando quanto? Como é que eu vou fazer o meu roadmap no futuro? Finanças precisa entender um pouco mais como é que a gente vai fazer o forecast, como que a gente vai pagar, será que esse aqui é o melhor provedor ou a gente pode ver outro? Então todas essas medidas foram se tornando cada vez mais possíveis, principalmente com o time de FinOps ali, os conhecimentos de FinOps na empresa, e esse investimento se tornou uma forma das empresas terem esse retorno de o que antes a gente não conseguia fazer, como é que a gente consegue fazer agora neste novo mundo, né? Sim, gostaria até de complementar a fala da Ana, né, nesse ponto aqui de treinamento, né, e capacitação, né, que FinOps ele vai ser bem sucedido quando as pessoas são capacitadas, né, quanto mais a equipe é treinada, conhece sobre o tema, né, mais valor vai ser obtido, né, aumenta a produtividade, né, porque você começa a trazer reduções das ações, né, e fortalecendo o senso de equipe.
Ou seja, a gente olha ali, cada uma camiseta. Eu preciso de um atacante, mas também preciso de um zagueiro. Ou seja, é um time, né? Ou seja, cada um, igual a gente comentou aqui, o Rodolfo colocou, tem a sua área de domínio, mas é um time. Ou seja, a gente tem que juntar todos esses jogadores, né, essas camisas juntos aqui para trabalhar num prol comum, né? E investir em treinamento diminui sim esses gaps de conhecimento e também da confiança mútua, né? Que você passa a entender o que o outro está realizando e que é tão importante quanto a sua tarefa, né? É, Para extrair o melhor de cada time, de cada persona, né? E FinOps é sobre colaboração, né? Acho que esse é o ponto. Perfeito. Vamos, estamos encerrando o nosso painel por agora. Vamos falar um pouquinho sobre como que foi a pesquisa que nós trouxemos. Então, vamos ver se já temos atualizados aqui. Legal. Então, temos uma visão de nuvem, de como nuvem de palavras. Então, a gente tem bastante coisa aqui que a gente trouxe. Então, como que a Final Foundation pode ajudar a superar os desafios apresentados? Então, a gente tem bastante coisa de economia. Economia foi um ponto maior ali. Então, ajudar na economia, talvez pensar em conteúdos mais específicos para isso. Temos otimização, meetups, dados, workshops. Workshops eu acho que é um ponto bem interessante, pelo menos para eu acho que me brilha os olhos quando a gente olha para isso, trazendo bons cases. Eu acho que isso é um foco que a gente já tem bastante aqui. Unidade econômica, padronizações, governança. Muito bom. Temos bastante pontos aqui para tratar. Vocês querem dizer alguma coisa antes da gente ir para o nosso encerramento sobre essa visão? Ou a gente pode partir? Eu vejo aqui uma palavra, unidade econômica e custos unitários, né? Que é um desafio agora, né? Realmente a gente está vendo um valor consolidado, mas agora chegar na unidade de como eu consigo comprovar que eu estou gastando mais, mas esse mais está me trazendo mais dinheiro. Então, que bom que eu gaste mais para trazer mais retorno, né? Mas como a gente começa a medir? Então, aqui eu acho que é um desafio, quando a gente fala de economia, mas pensando nas unidades econômicas, né? De como medir o pequeno valor e comparar ele com um todo para a gente trazer as units econômicas, né, que eu vi ali que aparece 3 vezes acho, relacionado a esse tema, que me chamou a atenção. Bom, mais alguém quer complementar? Então, acho que vamos para o nosso encerramento. Eu gostaria de aproveitar, já que a gente vamos consolidar tudo que nós vivenciamos para o State of Nops, eu gostaria de trazer uma última pergunta que eu acho que é importante que todos vocês respondam. Eu queria compreender com uma frase, um conceito, um resumo de tudo que a gente viu hoje, juntamente com essas respostas que a comunidade trouxe para a gente. O que que vocês conseguem resumir, o que vocês trazem de melhor experiência e um retorno para que a comunidade experiente a partir de agora? Eu vou deixar para a Ellen responder primeiro. bom, bem, eu recentemente escrevi um artigo no Mídia do Itaú falando sobre FinOps, né? O tema era como ampliamos nossa eficiência em infraestrutura. E lá eu destaco algumas das boas práticas que foram incorporadas nos nossos times aqui. A primeira delas, a cultura de custos, né? A responsabilidade de eficiência pertence a toda a equipe. O segundo tópico é resizing contínuo dos recursos, ter o maior cuidado com o tamanho dos recursos utilizados. E o terceiro, que é a automação de escalonamento. A gente escalar para usar os recursos se necessário e a automação para desligar recursos com baixa demanda. Super vale aqui para os ambientes de desenvolvimento e homologação nos finais de semana. Isso trouxe, enfim, números expressivos de eficiência para nós. Perfeito. Acho que foram boas práticas que a gente pode levar para o dia a dia. Muito obrigado, Ellen. Ana, quer fazer as honras? Sim, primeiro, sensacional esse resumo, engloba tudo que a gente falou aqui, que a gente viu pelas pesquisas do State of FinOps. E eu só queria que todo mundo ficasse com um ponto na mente, né? A gente falou muito aqui de economia, falamos muito de resize, é um dos pontos que está aqui na nuvem, sempre focado em custo. E lembrar, FinOps é comunicação e cultura, né? A gente consegue trazer essa economia, maximizar esse valor a partir do momento que a gente consegue introduzir essa cultura na empresa, se comunicando com cada uma das unidades. E aí a gente faz essa máquina, né, dentro da empresa rodar. Muito bom. Legal. Eu gosto bastante dessa questão de comunicação, que eu acho que é o ponto principal para a gente conseguir avançar. Osnildo? Vamos lá, complementando, né, assim, que a Ellie e a Ana trouxe aqui são informações valiosíssimas, né, não precisa muito grande, e FinOps é maximizar, né, então a gente fala de maximizar, que é valor do negócio, né, e além da redução de custo, né, começar a ver FinOps não apenas como redução, né, e FinOps não é um jogo que se joga sozinho, né,
passou aqui nos últimos slides, acho que é sobre colaboração entre os times. Acho que a gente deixar esse ponto que realmente é um time, né? E precisamos de cada um ali fazendo a sua função para o todo, né? Ter um resultado e um ganho. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Foi um momento sensacional de estar aqui com vocês. Acho que a gente teve uma troca super positiva. Se vocês quiserem olhar até nos chats, tem alguns parabéns ali para vocês. Então, por favor, tomem esse tempo ali. Pessoal que estiver aí presente conosco, por favor, mandem um sinalzinho de agradecimento para os palestrantes que tiraram o tempo para estar aqui presente conosco. Seguindo um pouquinho aqui, vamos falar sobre. Vamos fazer um wrap-up, vamos finalizar um pouquinho das coisas que nós temos acá. Vamos relembrando meetups futuros. Especificamente, teremos em São Paulo, dia 15 de maio, que será presencial aqui na capital mesmo. Teremos no dia 25 de abril em Campinas, para ser mais específico, em Indaiatuba, mas estamos tratando Campinas em região para que a gente consiga medir a temperatura de FinOps dentro desse time também. Então, é uma oportunidade de a gente conseguir expandir um pouco das nossas fronteiras. E também teremos em Buenos Aires, com a ajuda do Guido Fiamengo, que é o nosso Meetup Organizer na região. Então, 3 de julho é uma oportunidade de estarem conectados também. Além disso, querem estar atualizados, vocês querem compreender tudo que nós estamos fazendo aqui, por favor, vão até finops.org/updates. Lá a gente tem todas as partes de notícias, todos os eventos de comunidade, novos treinamentos, atualizações de framework, o que está acontecendo com focos, então é uma oportunidade também de compreender, como o Osnildo trouxe para a gente, o quanto que isso vai ser impactante e positivo para a gente no futuro. Mudanças que as Cloud Service Providers têm trazido, como, por exemplo, o botão de return da AWS, que foi o mais recente informativo que nós trouxemos no YouTube. Então, são oportunidades para vocês se manterem conectados com a gente. Agora, nós vamos encerrar, nós vamos para um momento de debate, então vamos focar agora para que a gente possa discutir. Nesse momento a gente vai encerrar a nossa transmissão agora no YouTube, então muito obrigado a todos que estiverem presentes aqui, participando com a gente e que vão assistir isso no YouTube depois. Agora a gente vai focar num fórum especificamente para que a gente possa fazer perguntas para os nossos palestrantes, sem necessariamente fazer um processo de pauta, como nós estruturamos até o presente momento. Muito obrigado e nos vemos na próxima.